Bom, boa noite, irmãos, boa noite a todos. A graça do Senhor Jesus seja sobre a igreja. Oportunidade gostosa que Deus nos dá de podermos mais uma vez nos reunir. Louvamos ao Senhor por isso, presente de Deus para nós. Seja bem-vindo à casa de Deus. E você em casa também, seja bem-vindo a participar conosco deste culto de louvor, de adoração ao nosso Senhor. Louvamos ao Senhor por este privilégio extraordinário. Quero te convidar a ficar em pé. Nós vamos buscar a presença do nosso Deus em oração, pedindo que Ele traga sempre direção, cuidado de Deus sobre nós e possa comandar cada uma das nossas atividades aqui nesta noite. Vamos orar? Deus, agradecemos a oportunidade e o privilégio de estarmos na Tua casa. Como diz a Tua palavra, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que privilégio, que prazer, que alegria estar na companhia dos nossos irmãos aqui na casa do Senhor. Quero agradecer também a Deus, porque eu sei que o Senhor está tomando conta das nossas vidas, dirigindo os nossos passos. E não será diferente durante esses momentos de culto. Cada parte dele, entregue no teu altar, será para a glória e honra do teu nome, mas também será para a edificação do teu povo, que se reúne aqui neste local e que ouve a tua palavra onde estiver. Tenho certeza que o Senhor habita os nossos corações e o teu Espírito Santo nos fará alimentados, satisfeitos da fé e da palavra nesta noite. Nos abençoe, nos ajude, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 2. Um texto bastante conhecido, mas que é bem instrutivo para nós, a partir do verso 41. Atos 2, verso 41 até o 47. Diz assim o texto: Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Quando olhamos para a palavra de Deus e reparamos como a igreja vivia, somos desafiados a experimentar esta bênção, a bênção da comunhão, a bênção da união, a bênção da convivência do povo e da família de Deus. Vamos falar bastante sobre isso, que seja a nossa instrução, ou a instrução de Deus aos nossos corações. É também a mensagem do hino 183, hino de número 183, que vamos entoar agora, um hino que nos lembra a comunhão. O título do hino é Benditos Laços, hino 183. Aqui tudo é comum.
Graças a Deus. Vamos assentar? Nós vamos ter um momento de oração, de intercessão, colocando diante do Senhor Deus as nossas necessidades, dificuldades que passamos e enfrentamos, e também de irmãos, amigos que conhecemos, como também agradecer as bênçãos que Deus tem nos dado, poder reunir, poder viver com saúde, ter o sustento, o cuidado, e as bênçãos especiais, as respostas de oração, curas, livramentos, tantas coisas que Deus tem proporcionado e providenciado a nós. Quero apenas lembrar os irmãos, nós temos motivos para agradecer a Deus. Dona Albernice já está em casa, graças a Deus, assim como o seu filho Marcelo. Nós louvamos ao Senhor por essa família que Deus está cuidando e preservando. Também o Calvino, como já é do conhecimento de todos, para a alegria nossa, para a glória de Deus, também está em casa. Oramos pelo pastor Daniel, Deus tenha cuidado da sua vida. Então, são alguns dos muitos pedidos que nós podemos colocar aqui diante do Senhor. Então, que Deus possa cuidar destas pessoas, desses queridos, assim como também atendendo e cuidando das necessidades de cada um. Eu gostaria de pedir para essa oração o presbítero Fernando fazer, colocando então esses pedidos e agradecendo as bênçãos que Deus tem nos dado. Vamos orar? Convidá-lo a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 15. João 15. Nós temos bancos aqui à frente. Se você quiser chegar e sentar aqui à frente, tem lugar, tá ok? Até para evitar a aglomeração e manter o distanciamento. Quiser tirar esse... Tem algumas coisas aqui. Isso. João 15. Eu vou ler dos versos 1 a 11. João 15, de 1 a 11. Diz assim o texto:
Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quisereis e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, e assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Este é um grande desafio de Deus para nós. Jesus é o tronco principal de uma árvore, e nós somos os galhos, os ramos. Estamos ligados a Jesus. Não há como viver independente de Deus, independente de Jesus. Precisamos de Jesus, assim como precisamos uns dos outros. Portanto, vivamos a comunhão uns com os outros, expressando na verdade o amor e a comunhão que temos com o nosso Deus. Ministério de louvor nos conduzirá em momentos de louvor e adoração ao Senhor. Sou da igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Essa igreja se coloque em pé. O primeiro cântico que nós vamos cantar tem a ver muito com comunhão, com adoração, com estar na casa do Senhor. Eu gostaria de deixar com os irmãos 2 versículos que estão em Hebreus 10, 24 e 25, e diz assim: Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amém. Nós possamos realmente ansiar em estar aqui na casa do Senhor para louvar o nome dEle. Eu sei que talvez você que está em casa nesse momento, ou mesmo você que está aqui presente, está muito preocupado com a doença. Isso é muito oportuno, você deve estar mesmo preocupado. Mas sabemos que nós temos um Deus acima de todas as coisas, que está cuidando de nós. E com certeza, se você não for negligente, Ele continuará cuidando da sua vida. Meu irmão, aqueça o seu coração. Procure buscar ao Senhor. É importante você estar na casa do Senhor. É importante você ouvir a mensagem? Sim, é importante. Mas é mais importante você estar reunido em comunhão com os irmãos na sua igreja. Que possamos ter essa mensagem em nossos corações. Primeiro cântico: estamos reunidos para louvar ao Senhor, tua glória como um rio está nesse lugar, em nome de Jesus. Se fosse em outro momento, eu pediria para você dar a mão para o seu irmão ao lado, mas nós vamos evitar isso pelo distanciamento. Mas sinta que você está abraçando o seu irmão cantando esse cântico.
adoração. É o que Deus reservou para nós. Tua alegria está neste lugar. Tua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, autor da criação, no seu trono, ouvindo Ele está nosso louvor. Tua igreja reunida, nenhum mal poderá destruí-la. Ela é forte, poderosa, sobre a terra prevalecerá. Comunhão e adoração é o que Deus reservou para nós. Tua alegria está neste lugar. Sua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, autor da criação, do seu trono, ouvindo Ele está nosso louvor. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, autor da criação, do seu trono, ouvindo Ele está nosso louvor, nosso louvor, nosso louvor, nosso louvor, Louve ao Senhor nesse instante com um versículo que marcou a sua vida, um versículo que tenha marcado a sua trajetória com o Senhor Jesus. Diga em voz alta nesse instante, louvando ao nome do Senhor. Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória.
profundas. Quão profundas riquezas o saber, o conhecer de Deus. Quão insondáveis, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas, quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Pra sempre, amém. Suas vozes, a Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Toda honra e toda glória seja dada somente ao nosso Deus. Esse cântico que nós vamos cantar agora é um cântico traduzido do inglês para o português. Se você chegou um pouco mais cedo na igreja, você estava ouvindo ele de fundo. E nós vamos cantar ele. E quem conhecer Cante Conosco é um cântico bem fácil. Ele se repete em várias estrofes, é o mesmo ritmo. Então cante conosco. O Calvário olharei, onde por mim morreu Jesus. Vejo seu corpo em tanta dor, naquela cruz, meu Salvador. Seu corpo sepultado foi na tumba que José comprou. Sozinho ali o rei ficou, Jesus Messias, o Senhor. Louvai o nome do nosso Deus, louvai seu nome sem cessar, pra sempre eu te exaltarei.
Deus, agradeço por mais um dia de vida e de saúde, por mais uma oportunidade de estarmos na tua casa, Pai. Obrigada pela tua proteção, teu cuidado. Muito obrigada porque o Senhor tem estado conosco, Pai. Nós só temos que te agradecer, Pai. Tem tantas coisas acontecendo, Pai, com a economia, com a questão da saúde, educação, mas o Senhor tem estado conosco, Pai. Continue nos abençoando, abençoando as nossas famílias, Pai. Te peço por essa mensagem, que continue falando aos nossos corações, que nós não só escutemos, mas nós também possamos praticar, Pai. É isso que eu peço e já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. A igreja pode se assentar. É o texto que já foi lido no início do louvor. Hebreus, capítulo 10. Nós vamos ler apenas o verso 25. Hebreus 10, 25. Diz o texto: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer a oportunidade, o privilégio, a bênção de termos a Tua palavra como direção para as nossas vidas. Como já foi orado e pedido aqui, mais uma vez, que o Teu Santo Espírito possa falar poderosamente aos nossos corações. Pedimos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças. Algumas pessoas adquirem ao longo da vida alguns péssimos hábitos. E podemos até colocar aqui que alguns cristãos, verdadeiramente cristãos, servos do Senhor, consagrados, acabam adquirindo alguns hábitos ruins, infelizmente. Vamos pensar alguns péssimos hábitos cristãos. Mentir. É muito triste, mas é verdade. Ainda tem crente que gosta de mentir. É um péssimo hábito. É um pecado grave. Você quer um outro péssimo hábito cristão? Falar mal da vida dos outros. Infelizmente, nós temos cristãos que também têm este péssimo hábito. Você quer um outro péssimo hábito cristão? Falar palavrão. É muito triste, mas a gente vê, infelizmente, crente falando palavrão. Você quer pensar num outro péssimo hábito cristão? Frequentar determinados lugares. Inapropriados, inadequados, à luz da palavra de Deus. É um péssimo hábito cristão. Você quer um outro péssimo hábito cristão? Tem crente que não lê a Bíblia. Tem crente que não conhece a palavra de Deus. Tem crente que não ora. São péssimos hábitos cristãos. Esse texto fala sobre um péssimo hábito da igreja dos irmãos hebreus. O texto diz: não deixemos de congregar como é costume de alguns. Havia um péssimo hábito cristão na igreja dos hebreus, entre os irmãos hebreus, que era deixar de frequentar a igreja. Deixar de se reunir em família e povo de Deus. Deixar de viver a comunhão,
o prazer e a alegria da fraternidade cristã. Um péssimo hábito cristão. Você sabe, e eu fico pensando sobre isso, será que é só um péssimo hábito, ou foi um péssimo hábito cristão dos hebreus do passado, ou se continua sendo um péssimo hábito de muitos cristãos hoje em dia? Você sabe disso, que há um movimento emergente já há algum tempo, mas tem tomado forma, vamos falar até de números aqui, chamados de desigrejados. Eles são chamados de crentes reconfigurados, para usar um termo tecnológico moderno, crentes reconfigurados. Ou então, se você quiser, igreja orgânica, que não está ligado a nenhum aspecto físico, apenas orgânico. Somos a videira verdadeira, como lemos no texto, né? O tronco é Jesus, nós somos os ramos, então fazemos parte dessa videira, então uma igreja orgânica. O IBGE de 2011 colocou que aproximadamente 3% dos evangélicos, isso equivale a 4 milhões de evangélicos, não participam de nenhuma igreja. Em 2011, não temos uma estatística mais recente. Há alguns dados aqui ou ali de 2012, 2015, mas do IBGE oficial, o último dado que nós temos, que é aproximadamente 3% dos crentes evangélicos não participam de nenhuma igreja formal. Sabe como o IBGE deu nome a essas pessoas? Porque como é que dá um nome, né? Sabe como é que deu nome? De evangélicos não praticantes. Como é que vai dar o nome para esse grupo de pessoas? Evangélicos não praticantes. E há estudos sobre isso, conversas, há livros sobre isso, levantando as razões pelas quais este grupo de pessoas, cada vez mais crescente, tem tomado essa posição de ser crente ou ser evangélico e não frequentar uma igreja física, formal, de não viver este aspecto da comunhão. E vamos lá, algumas razões levantadas. Primeiro, cansaço, preguiça. Afinal, trabalho 5, 6 dias na semana, a vida é muito corrida, eu ainda estudo, tenho um monte de coisa para fazer. Essa pandemia ainda deixou um negócio muito louco, porque piorou a situação, estou trabalhando de casa, está pior ainda, não tenho um horário, está bem difícil, então eu não vou frequentar a igreja, estou cansado. E aí, quando eu tenho um tempo de folga, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que fazer compra de mercado, eu tenho que lavar o carro, eu tenho que ajudar a minha família, eu tenho que cuidar da minha família, enfim, não dá. Igreja fica para 10º plano. Um dia que tiver oportunidade, eu volto, agora não dá mais. Quando eu tiver tempo, eu volto. Então, cansaço, preguiça, é um dos motivos desses desigrejados. Outro motivo, excesso de atividades. Realmente, as pessoas têm muitas atividades. Alguns aqui vão se lembrar disso perfeitamente do que eu estou dizendo, são até mais antigos do que eu. Você lembra que domingo o comércio era fechado? Você lembra disso? Aliás, vamos lembrar de algumas coisas. Você lembra que a televisão parava de funcionar às 11h30, meia-noite? E entrava aquelas linhas, e a televisão parava de funcionar? O comércio fechava no domingo. Lembra dessas... Oi? Posto de gasolina, tudo ficava, acho que só padaria aberta, não sei até que horas, depois fechava tudo, era tudo parado. Então, hoje, todo mundo trabalha, sábado, domingo, de madrugada, não é verdade? Então, eu não tenho tempo de frequentar uma igreja. Eu tenho um excesso de atividades muito grande, eu não consigo. As empresas hoje, muitas delas trabalham em turnos, 24 horas, e muitos dos irmãos trabalham de madrugada, de noite, de manhã, enfim, é um dos motivos alegados, falta de tempo. Realmente, se você trabalha, mas eu acredito que você teria um tempo fora do seu trabalho de participar de uma atividade da igreja, né? Enfim, um outro motivo apresentado é desavenças ou diferenças. E aí nós vamos
pensar em divergências ou desavenças, as divergências doutrinárias. Eu não estou frequentando aquela igreja, até gosto lá, mas eu comecei a ouvir uns negócios, não é mais aquilo que eu pensei que fosse, não vou mais à igreja. Ou então diferenças entre irmãos. Não gostei porque passei na rua, a pessoa não me viu, não me cumprimentou, e eu não vou mais na igreja porque a pessoa na rua não me cumprimenta, agora na igreja quer me cumprimentar. Então, essas desavenças, diferenças de doutrinas ou de opiniões, ou dificuldade nos relacionamentos, né, acabam afastando pessoas da igreja, e elas querem continuar a vida cristã longe do convívio e da dificuldade do relacionamento. Outro motivo que tem levado muitas pessoas a saírem das igrejas e continuarem a sua vida cristã fora do convívio, né, da comunhão, é a falta de interesse. Ou seja, a pessoa não quer se envolver ou não se envolve em nenhum ministério, não exercita o seu dom, atividade na igreja, não quer trabalhar para a igreja, então não encontra o seu lugar e perde o interesse. Não vem um domingo, depois não vem o outro, depois não vem o outro, e depois diz, eu não preciso mais. Está muito bem sem esse tipo de envolvimento. Há outro motivo colocado, também este bastante sério, mas não seria motivo para ninguém sair da igreja, ou pelo menos deixar de frequentar as igrejas. Se essa não dá, outra dá com certeza. Mas um outro motivo levantado, aliás, um dos muitos motivos levantados, é o escândalo na liderança da igreja. Pastores que têm se desviado do caminho do Senhor, líderes da igreja que têm se desviado do caminho do Senhor, pecados graves que têm acometido a igreja, a liderança. Então as pessoas dizem, a igreja está igual ao mundo. A igreja está igual ao mundo, o pastor está igual ao mundo, então por que eu vou na igreja? Eu não preciso da igreja. Um outro motivo que tem afastado as pessoas da igreja são problemas relacionados a dinheiro. Ou muita cobrança, sabemos disso, se pede muito, se exige muito, ou problemas de desvios de dinheiro. Temos acompanhado os noticiários. E por causa desses problemas, as pessoas dizem, eu não vou participar desta igreja que tem problemas de desvio de dinheiro, ou que fica exigindo e cobrando dinheiro. São muitos motivos, muitas justificativas que as pessoas colocam com relação à não participação da igreja. Se dizem cristã, mas levantam as suas razões e acabam abandonando a igreja e querem viver a sua vida cristã, o seu cristianismo fora das paredes, fora da instituição, por causa desses e outros motivos. Algumas justificativas realmente são plausíveis, entendemos isso perfeitamente, entendemos isso, mas eu garanto para você que nenhuma delas é motivo para você deixar de fazer parte da família de Deus, de frequentar a comunhão com os irmãos, de participar de uma igreja. Você pode até chegar na colocação pessoal de dizer, esta igreja eu não frequento mais, mas eu garanto para você que no quarteirão seguinte tem uma outra igreja que está de braços abertos para te receber. Então não há motivos reais para você dizer, eu não vou frequentar uma igreja por causa disso ou daquilo. Infelizmente, nós vemos isso, e o texto é bem claro em dizer, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. A Didaquê, um material instrutivo de, vamos dizer assim, a revista de escola dominical dos primeiros cristãos, vamos chamar assim, já advertia, mas estejais frequentemente reunidos juntos, procurando as coisas que são benéficas para a sua alma. A instrução, além da Bíblia, que vamos citar aqui alguns textos, a instrução dos primeiros cristãos, da primeira revista de escola dominical da igreja cristã, já exortava a que frequentássemos a igreja, porque ali nós encontramos
coisas especiais para o crescimento da nossa fé, para o exercício da nossa vida com Deus, para benefício da nossa alma. Eu posso dizer, agora olhando do outro lado, então eu levantei aqui algumas justificativas, dentre outras tantas, de pessoas que não querem mais frequentar as igrejas, dos desigrejados, dos reconectados, ou da igreja orgânica. Agora eu posso dizer do outro lado, de quem está participando ativamente da igreja, trabalhando na liderança da igreja, incentivando pessoas a participarem, a virem cada dia mais na igreja. Eu posso dar 2 motivos reais. Ao longo do meu ministério, 28 anos de pastorado, eu posso dizer que há 2 motivos reais pelos quais as pessoas têm se afastado da igreja. O primeiro é falta de amor a Deus e ao próximo. Esse é o primeiro motivo real que tem afastado pessoas da igreja. As pessoas deixam de amar a Deus, se revoltam contra Deus, ficam tristes com Deus, se desencantam com Deus e a partir daí também com as pessoas. Então a falta de amor a Deus e a falta de amor ao próximo tem afastado as pessoas da igreja. Isso é verdade. E quer um segundo motivo? Pecado. A pessoa começa a faltar da igreja, alguma coisa tem. Não veio o primeiro mês, não veio o segundo mês, você pode procurar a pessoa e conversar com a pessoa. Alguma coisa tem. Falta de amor a Deus, falta de amor ao próximo ou pecado envolvido. E as pessoas se afastam de Deus. E as pessoas se afastam da igreja. Não sou juiz de ninguém, não estou julgando salvação e nem estou apontando o dedo para ninguém, estou levantando fatos apenas, do que as pessoas usam como justificativas para sair da igreja e quais alguns reais motivos pelos quais as pessoas de fato saem da igreja. Mas não é o nosso objetivo hoje falar por que as pessoas saem da igreja, ainda mais quando lemos um texto como este, que diz, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Então eu quero colocar para vocês alguns bons motivos para que você frequente uma igreja. E aqui vai um desafio para você que está em casa e pode frequentar a igreja. Na conclusão eu vou falar sobre isso. Mas e a pandemia? Volto a falar da pandemia daqui a pouco. Mas você que está em casa e pode frequentar a igreja, não há empecilho para que você frequente a igreja. Eu quero colocar para você também alguns motivos muito especiais para que você volte à comunhão da igreja, para que você participe da igreja também. Primeiro, aprendizado. Aprendizado. Eu vou ficar só em Hebreus e não vou pegar todos os textos, vamos apenas dar uma olhada em Hebreus. Olha o capítulo 13, o versículo 7, diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus. Na igreja você tem líderes espirituais, pessoas capacitadas que estudaram, que podem orientar, instruir, ensinar, pregar a palavra de Deus. Trazer uma visão mais profunda, mais completa, mais direta a respeito dos ensinos da palavra de Deus. Eu tenho certeza que ao participar dos cultos, das escolas dominicais, das programações da igreja, das sociedades internas, você tem ouvido mensagens, aulas, instruções, ensinamentos que têm alimentado a nossa fé, têm trazido um desenvolvimento para a nossa vida com Deus. E com certeza são lições, são mensagens, são aulas que talvez na nossa casa, como crentes desigrejados, não receberíamos, não teríamos. Talvez não tivéssemos. Muitos talvez não tenham essa profundidade de por si só buscarem o conhecimento da palavra, a profundidade. A igreja é importantíssimo. Lembrai-vos dos vossos guias que vos pregaram a palavra de Deus. Essa é a responsabilidade da liderança. Pregar, ensinar, instruir a palavra do Senhor. E como diz Paulo a Timóteo, esta palavra instruída nos dá a base para conhecermos Jesus para a nossa salvação. Ou seja, a igreja é fundamental para a salvação. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Portanto, um primeiro motivo fundamental para que a gente viva em comunhão e participe de uma igreja é porque na igreja nós aprendemos a palavra de Deus. Nós
Somos instruídos na verdade da palavra do Senhor. Na verdade, até podemos questionar. Há motivos para isso. Talvez num culto público fique um pouco mais difícil, mas nós temos aulas de escola dominical, nós temos aqui na nossa igreja o culto da quarta-feira, onde você pode participar. Nós temos reuniões aos sábados em que você pode perguntar. Você tem livre acesso à liderança da igreja para questionar, para perguntar. Portanto, é profundamente instrutivo a sua participação dentro da comunidade da fé na igreja. Então, o primeiro motivo pelo qual é importante que você participe da igreja é o aprendizado. O segundo motivo é a edificação mútua. A edificação mútua. O que eu quero dizer com isso? É que a gente precisa parar de pensar em vir à igreja só para receber. O que vai ser a palavra hoje? Como Deus vai falar comigo hoje? De que forma eu vou poder expressar o meu culto? A gente vai para a igreja pensando só na gente. A gente não vai na igreja pensando em quem está sentado do nosso lado, no irmão e na irmã que está atrás ou está na frente. Eu tenho que lembrar que ao participar da igreja, eu também estou edificando a vida do meu irmão, da minha irmã. Eu não estou apenas sendo edificado, mas eu estou edificando. Olha o verso 24 de Hebreus capítulo 10. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. O autor aos Hebreus está dizendo que quando nós nos reunimos, nós ajudamos uns aos outros a viver o amor da forma correta como Deus quer e a prática das boas obras. Quando nós nos reunimos, nós ajudamos uns aos outros a viver a vida cristã como ela deve ser vivida. Nós impulsionamos a vida do nosso irmão, da nossa irmã, nós ajudamos a comunidade da fé. Eu não venho aqui apenas para receber de Deus, mas eu venho também para transmitir de Deus. Eu sou o canal da bênção de Deus para a edificação da sua vida. Então eu não posso pensar de uma forma egoísta quando eu venho à igreja. Mas eu tenho que pensar que Deus também me usa para abençoar você. E Deus te usa para me abençoar. Portanto, a edificação mútua. Eu não tenho que pensar, quando eu vou à igreja, o que eu vou fazer à igreja. Mas quando eu vou à igreja, eu tenho que pensar o que eu posso dar para a igreja, para os meus irmãos. Portanto, a frequência aos cultos na igreja estimula a vida cristã. Nós nos sentimos mais animados na nossa fé. Por quê? Porque eu posso te ver de domingo aqui e saber que como Deus tem cuidado de mim, tem cuidado de você. Eu posso ouvir o seu testemunho e a sua bênção e saber que o Senhor responde às orações. Isso me anima na fé. Eu posso ver que você que estava doente hoje está na igreja e Deus tem atendido às nossas orações. Eu posso ver que você estava desempregado e hoje você está empregado e está suprido, está sendo sustentado, que Deus te ama como me ama e está cuidando de nós. Portanto, ao participarmos da comunhão, da comunidade da fé, da igreja, nós estamos sendo edificados, como Paulo diz em Efésios 4, como igreja de Deus, sendo edificados. Terceira razão para frequentarmos uma igreja: obediência aos princípios divinos. Eu participo da igreja porque Deus quer que eu participe da igreja. Porque Deus está dizendo para mim e para você hoje o seguinte: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Ou nós entendemos que Deus está falando conosco de uma forma muito clara, ou a gente rasga esse e outros versículos da Bíblia e vamos continuar vivendo a nossa vida cristã em casa. Há uma exortação, há uma admoestação, há um puxão de orelha, na verdade, nas duas orelhas, a que a gente frequente a igreja. Não deixe de frequentar a igreja, como alguns costumam fazer. Você está lendo esse versículo como eu estou lendo? Portanto, é uma orientação divina. Quando eu participo da igreja, estou obedecendo a Deus. E não é esse o objetivo cristão, obedecer a Deus?
Não é exercício da nossa fé ouvir a palavra e colocar em prática a palavra de Deus? Dentre outras coisas, a palavra de Deus está dizendo para nós: frequenta uma igreja. Porque não frequentar a igreja traz alguns prejuízos, e frequentar a igreja traz alguns benefícios. Estamos levantando esses benefícios. E aqui eu vou pensar em algumas questões para a gente analisar. Jesus não organizou nenhuma igreja. Muitos afirmam isso ao justificar a sua ausência na igreja. Jesus nunca organizou a igreja, e eu vou dizer para você, é verdade. Ele nunca bateu uma placa na igreja dizendo: eu criei essa igreja, eu fundei essa igreja. Não, Jesus nunca fez isso. Mas você sabe perfeitamente que Jesus deixou todas as bases para que a igreja pudesse ser estabelecida. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus não diria isso sem nenhum tipo de significado. Mas ele não está falando de instituição, está falando da igreja invisível. É verdade. Mas onde é que a igreja invisível de Cristo se reúne? Nas comunidades. Então não é uma justificativa dizer que Jesus não organizou uma igreja. Ele com certeza deixou todas as bases para que a igreja pudesse ser instituída. Os apóstolos organizaram as igrejas. Não apenas organizaram no sentido de viagens missionárias, de plantação de igreja, de organização de igreja, como eles também se preocuparam, se debruçaram, ensinaram, estudaram com muitos a respeito, por exemplo, da liderança da igreja, instituição de diáconos, de presbíteros, a qualidade dos presbíteros, dos diáconos. Portanto, é um princípio bíblico a organização da igreja. E é uma ordem divina congregar, para que a gente não descumpra esse mandamento como alguns costumavam fazer. Portanto, devemos viver juntos. Olha o texto que lemos lá em Atos capítulo 2, versos 41 até 47, a maneira como a igreja vivia. O verso 46 diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa. A igreja se reunia sempre. Mas não havia placa mesmo, não havia ainda uma igreja construída como... Hoje vivemos uma outra época. Deus cuidou e abençoou para que nós pudéssemos ter espaços que chamamos de templos, como também eram chamados, para que possamos nos reunir como povo e como família, para sermos edificados na nossa fé. Portanto, obediência divina, obediência à palavra de Deus. E por último, um quarto benefício que nos motiva a participar da igreja é a preparação para a volta de Cristo. A preparação para a volta de Cristo. Olha como termina o verso 25. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, tanto mais quanto vede que o dia se aproxima. O dia aqui é o dia da volta de Cristo. Jesus está voltando. Então vamos nos reunir. Porque aqui somos edificados, porque aqui aprendemos. Nota uma coisa interessante. A palavra reunir, ou congregar, como está aqui, a palavra reunir, ela aparece 2 vezes no Novo Testamento. Apenas 2 vezes. Aqui, que se refere à reunião da igreja para a preparação da volta de Cristo. E a segunda está em 2 Tessalonicenses 2:1, que diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não fiquem perturbados ou assustados se alguém disser que esse dia chegou. Ou seja, as 2 vezes que a palavra reunir, nesse sentido, aparece, está falando que nós precisamos nos reunir para nos preparar para a volta de Cristo. Diz que Jesus está voltando e na nossa reunião com Ele é importante que sejamos instruídos e orientados e edificados pela comunhão uns dos outros. Quando Paulo continua em Tessalonicenses falando sobre a volta de Jesus, ele vai dizer em 2 oportunidades: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Ou seja, a mensagem do retorno de Cristo, da volta de Jesus, tem que ser uma palavra de conforto e consolo para a família da fé.
E aqui nós somos instruídos sobre esta verdade, aqui nós somos preparados para esta verdade, aqui nós somos advertidos para não sermos enganados, como Jesus diz no sermão profético, Mateus 24 e 25, quando ele coloca, olha, cuidado que ninguém vos engane. Mas como eu não vou ser enganado? Quando eu me reúno para conhecer e para aprender da palavra de Deus, eu me preparo para a volta de Cristo. Aqui eu recebo a bênção do Senhor. O Salmo 133 não fala sobre isso? É bom e agradável viverem unidos os irmãos. E aí o verso final, o verso 3 diz assim, ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Quando o povo de Deus está reunido, a bênção de Deus está presente. A vida eterna é derramada sobre o povo do Senhor. Portanto, quando nós nos reunimos, nós nos preparamos para o grande dia do Senhor Jesus, para o encontro com Cristo. Jesus não deixou para nós instruções para que nós batizássemos. Jesus não deixou instruções para a gente, para que a gente fizesse discípulos, pregasse a palavra a todo mundo e fizéssemos discípulos. Jesus não nos ensinou que nós deveríamos exercer a disciplina para o bem da igreja. Mateus 18. Se você vir algum irmão cometer o pecado, pega uma outra testemunha, tenta arguir, se não conseguir, traz a igreja. Traz a igreja. A liderança da igreja. Jesus não instituiu uma igreja, mas ele deixou bases. Ele diz que nós devemos batizar, ele diz que nós devemos fazer discípulos, evangelizar as pessoas, diz que a igreja tem que ter disciplina. Os apóstolos não instruíram a respeito dos diáconos, dos presbíteros. Nós lemos o livro de Atos, nós lemos Tito, Paulo escrevendo para Tito, para Timóteo, nós vemos as instruções de Pedro com relação aos presbíteros. Não há uma instrução bíblica com relação à liderança da igreja. Nós não vemos os apóstolos fazendo viagens missionárias e plantando igrejas em cada cidade, em cada local por onde eles passam. Ora, se tudo isso é verdade em Cristo e nos apóstolos, como é que nós podemos dizer que a igreja não tem nenhuma importância para a minha fé? Há uma contradição teológica extremamente aguda no pensamento de quem crê dessa forma, que a igreja não é importante para a sua vida cristã, para o desenvolvimento da sua salvação, de que os irmãos não são importantes para ajudar e colaborar na edificação da sua fé. Lógico que não existe igreja perfeita. Lógico que não existe igreja perfeita. Nós não somos perfeitos. Não existe igreja perfeita. Então, quando alguém se distancia da igreja e diz lá não é um lugar perfeito, é verdade. Não é mesmo. A começar por mim, permitam dizer de vocês que estão aqui presentes, você que está em casa, a igreja não é perfeita mesmo. Mas eu garanto para você que ela ainda é o melhor lugar para você trazer a sua família. É o melhor lugar para termos a nossa experiência com Deus. É o melhor lugar para nós aprendermos a respeito das verdades de Deus. É o melhor lugar ainda para exercermos os nossos dons. É o melhor lugar para amadurecermos a nossa fé. É o melhor lugar para reconhecermos ou para relacionarmos com pessoas boas, de bom coração. A igreja ainda é o melhor lugar. Embora não seja perfeita, ainda é o melhor lugar. E ainda na conclusão quero fazer só um acréscimo. Inclusive em época de pandemia, a igreja ainda é o melhor lugar para você frequentar. Melhor do que os shopping centers, que já estão abertos. Melhor do que os parques, que já estão abrindo. Melhor do que outros lugares que muitos frequentam. A igreja continua sendo o melhor lugar para que você traga a sua família, para que você seja edificado na sua fé. Com todo o protocolo de segurança possível que a gente tem procurado
fazer, e você que está em casa, que ainda não veio, não tem podido acompanhar, mas os distanciamentos, as máscaras, eu estou aqui sem máscara, mas estou a 5 metros ou mais da primeira pessoa, mas todos estão aqui, todos com máscara, todos, né, juntos com a sua família ou separados uns dos outros, né, álcool em gel, tudo direitinho. Eu ainda digo que com todo o protocolo de segurança que nós temos, a igreja é, de fato, o melhor lugar para você trazer a sua família, para você frequentar, para você exercitar a sua fé. A nossa igreja está de braços abertos para receber você. Você que tem vindo com frequência, continue participando. Você que está em casa, que é membro da igreja, está um pouco ausente, talvez com receio, respeitamos a opinião e o cuidado de todos. Essa semana visitei pessoas que realmente não podem frequentar a igreja por questões de grupo de risco. Então, realmente há pessoas que não podem, mas há muitas que podem e talvez precisam de um empurrãozinho. Entenda a palavra de hoje, meu querido irmão presente, meu querido irmão em casa, como a palavra de um pai. O que é o melhor para você? Deus me colocou como pai espiritual da sua vida. E como pai, às vezes a gente precisa puxar a orelha dos filhos, para que eles não descambem totalmente. Então entenda como um pai que te ama, que quer o melhor para você, que te dá aquele lembrete especial, que a igreja continua de braços abertos para te receber, para que você possa exercitar a sua fé, compartilhar o seu amor, ser desafiado à prática das boas obras, a ser instruído e orientado na verdade com relação à volta de Cristo, enfim, tantos benefícios que nós podemos ter e receber da palavra de Deus. Venha e participe da igreja, do povo de Deus, da família de Deus. Eu tenho certeza que Deus nos abençoará, como tem abençoado aqueles que têm participado destes momentos especiais. Amém? O hino de número 117 também nos desafia a pensarmos um pouco no que nós ouvimos da palavra de Deus. O hino 117, pastor divino, nós como família, como povo de Deus, nos reunimos em torno deste Senhor para viver esta comunhão. Hino 117. Vamos colocar em pé? Vamos do começo? Dê um pulo aqui. Pastor divino, todos juntos num lugar, como ovelhas congregados, teu auxílio a suplicar. És presente, o rebanho apacentar. És presente, o rebanho apacentar. Guia os tristes fatigados ao teu bom redil, Senhor.
leva os tenros cordeirinhos nos teus braços, bom pastor. As pastagens de celeste e doce amor. As pastagens de celeste e doce amor. Ó Jesus bondoso, escuta nossa humilde petição. Vem encher o teu rebanho de sincera gratidão. Cantaremos tua imensa compaixão. Cantaremos tua imensa compaixão. Amém. Amém. Nós vamos orar, receber a bênção, depois eu pedir para você sentar, eu tenho algumas palavrinhas ainda para a igreja. Vamos orar. Obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez juntos prestarmos culto ao Senhor. Receba, Deus, com o coração sincero, entregue no teu trono de graça. Cuida de nós, nos abençoe. Obrigado, ó Deus, muito obrigado pela comunhão que temos com o Senhor e a comunhão que temos com os nossos irmãos. Isso é precioso e é valioso para nós. Foi conquistado, foi comprado com o sangue de Cristo Jesus. Muito obrigado, Deus. Que dom, que presente maravilhoso. Louvado seja realmente o nome do Senhor. Ó Pai, quando nos afastamos da comunhão uns dos outros, para viver a nossa semana, que nós possamos lembrar que ainda somos teus filhos, que continuamos teus servos, que continuamos, ó Deus, obedecendo a palavra do Senhor, que continuamos a nossa vida em família, na sociedade. Portanto, derrama sobre nós a tua graça, o teu amor, o teu cuidado. Continua trazendo proteção, segurança, livra-nos do mal, livra-nos da doença, da enfermidade, traz o sustento, o pão diário ao nosso lar, dá o emprego, restabelece o relacionamento, abençoa, Deus, as nossas vidas. Nós precisamos e dependemos do Senhor. Acompanha-nos em tudo, é a nossa oração em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos vós hoje e sempre. Amém, irmãos.